Se tem alguém feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. Amém. Hoje a gente está dando início à terceira mensagem da série Essência da Adoração. E eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a estar fazendo parte desse momento, a estar fazendo parte dessa estratégia que Deus colocou na vida dessa igreja, de termos sim uma vida de adoração, de realmente vivermos a essência da adoração em todos os momentos da nossa vida. Então você não pode ficar de fora desse momento, é preciso que você abra o seu coração, é preciso que você se volte cada vez mais ao Senhor, para que Ele possa, através do Espírito Santo, estar manifestando na sua vida algo que você jamais imaginou, que é ter uma intimidade plena com Deus. O tema da mensagem de hoje é adoração, a maior arma que temos, a adoração de Josafá. O texto bíblico, o texto base, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos de 1 até o versículo 29. E eu vou fazer essa leitura, é um texto longo, um texto um pouco extenso, mas que você preste bastante atenção nessa história que vai ser contada aqui, porque dela Deus vai trazer algumas revelações para as nossas vidas e para que possamos ser cada vez mais edificados por essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, tem como título: Josafá derrota Moabe e Amon. E diz assim a palavra de Deus: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedir. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao seu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita,
e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Pois vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, e os coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E agora eu vou acrescentar o versículo 30. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Feche seus olhos, meu irmão. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pelo que o Senhor já tem feito através do Teu Espírito Santo na vida dessa igreja, e que nesse momento, Pai, essa palavra lida, tudo aquilo que venha a ser falado aqui neste altar, venha diretamente do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, Pai, causando o efeito que o Senhor deseja para nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Falar de Josafá é falar de adoração. E nesse caso específico aqui, a adoração, ela vem como uma arma de guerra, como uma arma numa batalha. É preciso que a gente entenda o contexto do reinado de Josafá, porque antes dele vieram outros reis, desde Davi, e que tiveram também em seus reinados algo em comum com Josafá, que foram as guerras, as batalhas,
uma coisa que não podia fugir da vida de um rei era que ele entrasse em batalhas, é que ele sofresse com as guerras. Num local, numa comunidade em que, se você alcançasse e destruísse os demais territórios, você ganharia poder. Nesse contexto aqui especificamente, você tem muito mais do que poder, você tem a valorização de um Deus. Ou seja, se o seu povo, se o seu reino vence uma batalha, significa que o seu Deus ele é forte e ele é poderoso. Mas os reis que antecederam Josafá, eles tiveram algumas coisas muito interessantes em comum, porque eles caminharam durante um bom tempo na presença de Deus, fazendo propagar o nome de Deus como sendo o Deus dos exércitos, o Deus dos deuses, mas em determinados momentos, em momentos cruciais, eles acabavam se afastando da presença do Senhor, e por conta disso, a guerra, a destruição assolava o povo de Israel. O que eu queria chamar a atenção é que na nossa vida não fica muito diferente disso não, irmão. Porque nós, como cristãos, nós temos na nossa vida uma identidade perpétua do que é ser Cristo aqui na terra. Nós hoje, através da minha vida e da sua vida, nós estamos não apenas vivendo aquilo que nós planejamos viver, mas nós também transmitimos àqueles que não conhecem a Deus uma identidade cristã. E isso não faz de nós pessoas que estão isentas de passar por lutas e por batalhas. Eu acho interessante que a nossa vida ela é tão dinâmica que apenas uma notícia já pode abalar toda a história da nossa vida. Você pode ter começado de repente esse ano com diversos planos, diversas expectativas. Você pode estar nesse exato momento pensando num sonho que você quer conquistar. E aí você começa a estruturar a sua vida, você começa a se organizar para ir em busca daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem procurado para a sua vida. Mas quantas e quantas vezes no meio desse processo vem uma notícia, apenas uma notícia que abala toda a estrutura da sua vida. Isso aí, irmãos, independe se é uma notícia totalmente catastrófica ou algo simples. Vou dar um exemplo. Exemplo de planejamento. Passei a semana procurando montar uma mensagem para esta série. E eu já adequo a minha semana para estar vindo aqui na sexta-feira, para poder estar aqui com os irmãos e fazer aquilo que Deus tem preparado para mim. Ok. Na sexta-feira, tudo correndo bem, se aproximando o horário de chegar, de partir para vir para cá, para Barra Mansa, o que acontece? Um carro bate no meu carro. Ou seja, aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu tinha me preparado para poder fazer, estava sob ameaça por algo que não era esperado. Era algo novo, algo que estava para acontecer e eu não sabia, mas aconteceu. Outro fator, a minha filha, que estava muito bem durante toda a semana, na sexta-feira ficou doentinha. E ela ficou doente a ponto de estar vomitando muito, da gente se questionar se deveria vir ou deveria ir no médico e tudo mais. Não importa. Importa é que era algo novo, uma notícia que veio para atrapalhar, para poder modificar aquele momento em que eu estava vivendo. Às vezes você pode estar vivendo um momento de paz e calmaria na sua vida, mas uma notícia vem e é capaz de desestruturar você. A pergunta que eu te faço: o que é que você faz quando essa notícia chega? Qual a atitude que você tem quando algo que você não espera acontece e abala a estrutura da sua vida? Josafá tem uma atitude que serve de exemplo para mim e para você.
E aí eu quero entrar no primeiro tópico dessa mensagem, que diz o seguinte: depender de Deus é a raiz de toda adoração. Depender de Deus é a raiz de toda adoração. Como nós acabamos de falar aqui, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, ele vem dizendo o seguinte: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A palavra está dizendo aqui que Josafá ficou alarmado, ele ficou preocupado. Tudo corria bem, o povo estava em paz, as fronteiras estavam seguras, tudo caminhava bem, mas a notícia de que ele seria atacado pelos moabitas, amonitas, trouxe para ele uma certa insegurança por aquilo que ele estava vivendo. E a palavra diz que ele, alarmado, decide consultar o Senhor. Isso mostra que Josafá, ele não estava agindo por si só, mas ele tinha uma vida que dependia do Senhor. Ele dependia do Senhor para poder tomar alguma atitude. Olha só o que acontece, meu irmão. Às vezes, quando a notícia ruim ela chega para a nossa vida, a gente insiste em tomar uma decisão vinda de nós. A gente esquece completamente o Deus que nós servimos, a gente esquece o tamanho que Ele tem e o poder que Ele tem para fazer a primeira coisa que vem pela nossa cabeça. Isso não é depender de Deus. Depender de Deus envolve intimidade e fé. Fé naquilo que Ele pode fazer. Depender de Deus é não temer, ainda que a notícia ruim, ainda que o problema venha afrontar a sua vida. Depender de Deus é agir conforme o que Deus quer que você faça, não conforme o que você acha que é certo. Depender é deixar o controle nas mãos de Deus. Isaías 41:13 diz: pois eu sou o Senhor, o Deus que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Problemas impõem a nós medo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós damos uma dimensão muito grande para o problema. Às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que Ele é maior do que todas as coisas. E a gente começa num processo que deveria ser totalmente contrário. No momento em que a gente se encontra em perigo, no momento em que a gente se encontra perdido naquilo que devemos fazer, a primeira atitude é adorar ao nosso Deus. É consultar a Ele, é falar com Ele, é expor para Ele aquilo que está acontecendo, as nossas fraquezas, aquilo que está nos atribulando. Mas, num movimento totalmente contrário a esse, o que nós fazemos diante dos problemas é adorar os problemas. Nós colocamos os problemas como o centro da nossa vida. Nós colocamos ele como algo mais importante que nós temos que viver, que é o problema. Você imagina, irmãos, se tudo que acontecer de errado na sua vida, você for viver em função disso, o que vai se resumir a sua vida? Existe um ditado que diz que o que não tem remédio, remediado já está. Sabe o que esse ditado ali quer dizer? Se você não consegue resolver, vai fazer o quê? Não adianta. Josafá estava diante de uma circunstância que era muito maior do que ele. A Bíblia diz que os povos que se reuniram para destruí-lo era de um exército muito maior. Aí eu te pergunto, Josafá, se ele quisesse viver o problema, ele não poderia simplesmente falar: ah, meu Deus, essa batalha se levantou, esses caras vão vir para cima da gente, então vamos com eles, vamos batalhar. Ia perder, irmãos. Era certo que ia perder.
Sabe por quê? Porque o problema ele estava se apresentando muito maior. E ele, se ele tomasse uma atitude dessa, ele estaria vivendo o problema. Na minha vida e na sua vida é a mesma coisa. Você pode receber a notícia de um problema na tua saúde hoje. Você pode receber um problema que vai abalar a sua vida financeira hoje. E que você muito provavelmente não vai poder fazer nada. Porque não cabe mais a você resolver. Porque que eu saiba, você não tem o poder de se curar. E se abalou a sua vida financeira, significa que você não está tendo condições ou de trabalhar ou de angariar recursos. Então você vai fazer o quê? Vai se trancar no quarto e vai chorar? Vai. Vai, irmãos. Mas esse choro, ele pode ter duas situações presentes nele. Você pode entrar no seu quarto e chorar, porque você não sabe mais o que fazer, e já assumir a derrota para a sua vida, num ponto que você diz: Senhor, isso aqui é muito maior até do que o Senhor, então eu não posso fazer nada, eu perdi e acabou. Esse é um choro derrotista. Mas você pode desenvolver um choro de adoração. Sabe qual é o choro de adoração? O choro da adoração é aquele que você reconhece que você não tem condições de fazer. Você se humilha diante de Deus, mostrando para Ele que a circunstância hoje se apresenta maior do que você. Mas esse choro também mostra que você está rendido a Ele, naquele que pode fazer coisas inimagináveis na sua vida e que é o único que pode fazer com que o quadro da sua história seja transformado. Isso é adorar a Deus. Josafá, ele toma a atitude de se humilhar, de fazer um jejum e de consultar: Senhor, olha só o que está acontecendo na minha vida, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui nós vamos ser destruídos, nós vamos ser devastados por esses povos, mas Senhor, me diz o que eu tenho que fazer, fala o que o Senhor quer para mim, porque aquilo que o Senhor fizer, eu vou entender que é o melhor para a minha vida. O ponto 2 dessa mensagem, ele diz o seguinte: uma vida de adoração, ela se mantém ilesa diante das circunstâncias. Ah, pastor, ilesa? Mas a prova está doendo. Presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha só, você está passando pelo problema. O problema é maior do que você poderia imaginar. Mas uma vida de adoração, ela se reflete em uma vida de rendição. E uma vida de rendição, como nós acabamos de falar aqui, ela é viver dependente de Deus. Quando nós estamos rendidos e dependentes de Deus, nós entregamos todo o controle da nossa vida na mão dEle. E quando nós entregamos o controle, nós estamos entregando tudo, até os nossos problemas. E é a partir desse momento que não mais você vai participar dessa batalha, mas é Deus que toma a frente na linha de batalha da sua vida. Como eu disse aqui, de mim e de você, nós não temos condições de nós humanamente resolver todos os nossos problemas. Mas quando nós entregamos os nossos problemas nas mãos do nosso Senhor, é Ele que começa a cuidar de tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema ele pode se apresentar muito maior do que aquilo que nós somos. O problema ele pode ultrapassar a barreira humana que nós temos. É algo que de repente você nunca vai poder resolver. Mas nenhum problema é capaz de superar o tamanho que Deus tem. Nenhum problema é mais forte do que o poder de Deus.
depender de Deus é preciso. E é por isso que nessa caminhada que nós temos diária, em que os problemas eles vêm nos assolando, as circunstâncias, elas se apresentam difíceis nas nossas vidas, ainda assim, você é capaz de passar ileso por todos esses problemas. Porque a partir desse momento, não mais você, mas Deus trabalha em seu favor. O terceiro tópico dessa mensagem, ela diz o seguinte: a adoração será uma arma quando ela surpreender e derrotar o inimigo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 22 e 23 diz: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada para os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. A adoração, ela será uma arma quando ela surpreender e derrotar o inimigo. A gente viu aqui que do lado de Josafá tinha tudo para dar errado. Josafá era o elo mais fraco dessa história. Um povo menor, um exército menor. Mas Josafá ele toma a atitude de adorar a Deus. Ele toma a atitude de entregar nas mãos de Deus a sua vida. Ele toma a atitude de se retirar como força humana e se colocar diante de Deus como tudo aquilo que ele tinha para dar em sinal de adoração. Presta atenção, a adoração, irmãos, ela ultrapassa aquilo que você está fazendo na sua casa quando você abre a boca para orar e para cantar. A adoração, ela é o verbo da fé. Na adoração, você para tudo o que está acontecendo na sua vida e você traz para o centro dela a presença de Deus. Você simplesmente deixa de lado tudo aquilo que não está servindo para dar crédito, para dar importância devida a Deus. Uma vida de adoração, ela nos aproxima do inimaginável. Com ela nós passamos a viver o sobrenatural de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ela diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu fico imaginando que assim como aquele povo foi surpreendido na batalha, eu acho que assim, muitos vão de se surpreender com a tua vida. Às vezes a gente fica procurando resposta nas grandes coisas, sendo que Deus ele se mostra contigo nas coisas pequenas. Eu vou dar um exemplo bem fresquinho para vocês. Ontem, a gente foi para o hospital com a minha filha. Ela ainda estava muito ruinzinha. E ela ainda saiu do hospital, ainda não estava completamente recuperada. E por conta da gente ter acordado muito cedo, não ter dormido, a gente estava muito cansado no dia de ontem. E aí a gente fez um revezamento, eu e minha esposa. Primeiro eu descansei, depois eu fiquei com a minha filha para ela ter uma assistência comigo ali à tarde. Aí o que acontece? Eu estava deitado no sofá e ela estava deitadinha assim comigo e a febre nada de baixar. Ela já tinha tomado remédio, a gente já tinha feito tudo que era necessário de fazer. E eu estava ali deitadinho com ela estava quietinha aqui assim no meu ombro. E eu comecei a pensar na mensagem. E eu pensando assim, porque irmãos, não pensa que quando a gente sobe aqui, que o pastor é super-homem não, que tem todas as respostas. Não tem. Muito pelo contrário, a gente sobe aqui debaixo de muito questionamento com Deus.
E eu estava ali me perguntando, eu falei, Senhor, difícil, né? Porque eu estava me programando para uma coisa esse final de semana. Eu estava envolvido com a adoração, porque é um tema que eu adoro, eu amo. E aí começa a acontecer esse montão de coisas. Mas, Senhor, eu não estou reclamando não, eu só estou perguntando. Porque está difícil de entender. Eu estou aqui com a minha filha, Deus. E ela não tem nada a ver com essa história. Se fosse comigo, tudo bem. Mas ela está aqui, quietinha, doente, a gente já fez tudo. O que o senhor está querendo? Me fala o que o senhor quer. Fiz igual o Josafá, falei, Senhor, me fala. Preciso. E eu estou ali pensando, irmãos, quietinho. De repente a minha filha, do nada, ela começa a cantar. E olha, gente, minha filha, ela não fala tudo. Ela começa a cantar. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Aí ela ainda faz no final assim, ó. E ela olha para mim e fala, canta, papai. Para eu cantar junto com ela. E eu fico me perguntando, se até ela que não sabe falar todas as palavras, se até ela que ainda não teve contato com a leitura da palavra de Deus, se até ela que ainda não tem a independência necessária para estar vindo aqui na igreja, para estar recebendo uma palavra de Deus, se até ela, no meio da sua dor, no meio daquilo que a gente não estava conseguindo resolver, ela consegue abrir a boca para adorar esse Deus, por que muita gente não consegue fazer isso? Por que a gente perde tempo questionando o que Deus não está fazendo na nossa vida, sendo que na verdade a gente não tem que questionar, a gente tem que dobrar o nosso joelho, a gente tem que abrir a nossa boca e se entregar em adoração. A dependência de Deus que Josafá se colocou, ela fez com que o povo de Judá e Jerusalém nem precisasse lutar. Todos eles se destruíram, uns aos outros. Sabe o que aconteceu? Ontem eu fui para o médico com ela, ela tomou remédio na veia, a gente ficou dando remédio para ela o dia inteiro. A febre não baixava. Assim que acabou essa canção, ela já estava correndo dentro de casa, porque a febre baixou. O poder ele não está na sua mão, o poder está na mão de Deus. Só que você só vai conseguir mover a mão de Deus a teu favor quando você adorar Ele em espírito e em verdade. A gente insiste em dar lugar maior na nossa vida para o nosso problema. Esquece teu problema, meu irmão. Se concentra em Deus. Nós ouvimos aqui semana passada que Deus, o profeta Abacuque, ele pediu para que Deus fizesse de novo. E ele pediu para Deus que ele fizesse de novo, porque ele conhecia Deus por aquilo que os seus antepassados falavam. E o Deus de Abacuque é o mesmo Deus da minha vida e da sua vida. E ele está pronto para fazer de novo para mim e para você. Sabe por que ele não faz? Porque a gente está procurando o novo. E normalmente o novo é o problema que a gente dá lugar. Olha só. A adoração, ela não é uma coisa circunstancial não, irmãos. A adoração, ela é algo cotidiano na nossa vida. Os problemas, sim, são circunstanciais. Porque Deus tem o poder para acabar com todos os problemas da tua vida. É a cura que você quer? Adore. É a regeneração da tua família que você quer? Adore. É a porta de emprego que não abre? Adore. Nada disso está acontecendo, adore a si mesmo. Porque você não está adorando a Deus para conseguir alguma coisa não. Você tem que adorar a Deus por aquilo que Deus é na sua vida. Quarto e último ponto dessa mensagem.
A adoração verdadeira é aquela que propaga o nome de Deus e restabelece a paz. Diz assim, 2 Crônicas 20, 29 e 30. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras. Assim, gente, eu fico pensando, refletindo alguma coisa sobre igreja, não a nossa igreja em específico, igreja. Eu acho que a gente vive um período de um intenso marasmo espiritual. Marasmo. E assim entendo, irmãos. Eu faço parte disso. Eu fico pensando, e eu queria que vocês pensassem junto comigo. Nós estamos vivendo algumas batalhas aqui na vida dessa igreja, principalmente com relação à saúde. Você já imaginou que essas vidas sendo curadas, o tanto de pessoas que vai voltar os seus olhos para esse lugar? Você já parou para pensar que Deus ele é tão soberano e bom, que Ele permite que determinadas coisas aconteçam, simplesmente para manifestar o que Ele realmente é, para mim, para você, para aqueles que necessitam? Então, quando uma igreja ela se coloca em adoração ao Senhor, ela é uma potente arma na propagação do nome de Deus. Quando uma igreja ela se ajoelha diante do Senhor, se prostra aos pés do Senhor em adoração, ela não está simplesmente cuidando dos seus próprios anseios e necessidades. Ela está simplesmente mostrando para o mundo que existe uma solução, que existe um Deus que pode resolver, que pode curar, que pode tratar, que pode restaurar. Esse mundo que nós estamos vivendo aí fora é um mundo que vem de ilusões, mas ele não consegue trazer a cura para ninguém. Ele vem de coisas muito bonitas para mim e para você, mas ele não consegue saciar a minha e a tua necessidade. Eu fico feliz quando eu escuto relatos e testemunhos sobre médicos. Porque eu sou enfermeiro, irmãos. E eu trabalho diretamente com médicos. Ou profissionais que confiam bastante no seu conhecimento. E assim, cabe muitas vezes ao médico trazer um veredito para a tua vida. E eu fico assim, muito feliz quando eu vejo que ele dá um veredito para um adorador verdadeiro. Porque não foram poucas as vezes que eu já ouvi e que eu já presenciei pessoas que simplesmente desafiaram os médicos e falaram o seguinte: olha só, doutor, isso que você está falando é o que a medicina diz, mas eu sirvo um Deus, e que se for a vontade dEle, que a minha vida seja curada, então eu já me considero curada nesse exato momento, e eu vou vir aqui para te falar que isso aconteceu. E volta, tá, irmãos? Não são poucos os médicos que ficam sem saber o que falar. Não são poucos os médicos que ficam olhando para o exame, de cabeça para baixo, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando entender o que não dá para entender. Sabe por quê? Porque Deus ele age naquilo que você não pode imaginar. Deus ele age naquilo que você não pode fazer. E Ele é um Deus que Ele surpreende. E Ele está aqui nessa manhã falando para você: não tema, filho meu, porque eu estou contigo. Aquilo que eu vou fazer na sua vida, olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, mas você vai propagar tudo aquilo que eu vou fazer por você e pela sua família. Esse é o Deus que nós conhecemos e servimos. Eu não quero ir para uma igreja que fala que eu vou conseguir ficar rico. Não! Para você ficar rico, irmão, trabalha, estuda, se capacita. Eu quero vir para a igreja
para ouvir de um Deus que vai além da minha necessidade, vai além daquilo que eu posso imaginar. Eu quero vir para um local onde propaga um Deus em que transforma a minha sentença em algo que simplesmente não existe mais. Circunstâncias, irmãos. Adorar a Deus independente das circunstâncias. Adorar a Deus no bom. Adorar a Deus no ruim. Adorar a Deus, assim como Abacuque, no muito ruim. Porque ainda assim, irmãos, ainda que seu problema não seja resolvido pela vontade de Deus, ainda assim você já está garantido, juntamente com Ele nos céus. Porque é para lá que nós vamos voltar. Amém?